Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Está comigo hoje o secretário de Obras de Teutônia, Werner Vibusch, ou mais conhecido por todo mundo como FIF. Em breve, a subsecretária da Agricultura e Meio Ambiente, Luísa Kramayer, também estará com a gente para conversar sobre esse período de estiagem e, principalmente, o uso consciente da água. Bom dia, FIF, tudo bem? Bom dia, Bruna, e bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. Para nós, a administração municipal, e em especial para mim como secretário de Obras, sempre é uma satisfação poder retornar à rádio e passar algumas informações para a nossa população sobre a nossa Secretaria de Obras, que de fato nos últimos tempos, nas últimas 3 semanas, tem feito muito pouco em termos de obras, por causa da estiagem que a gente está sofrendo. A estiagem que está atingindo a todos, atingindo pessoal do interior, como também na zona urbana. Então é um período bem crítico e em termos de obras há muito pouco para fazer, porque as estradas estão muito secas e não tem como você levar saibro, não tem como você patrulhar uma estrada, porque o material não se fixa. Então o que de fato a gente está fazendo nesse momento? Auxiliando a Secretaria de Obras naquilo que ela tem de exigência para bem atender a nossa comunidade do interior, principalmente, que é a abertura de poços para o gado ter água para beber. Muitas fontes, infelizmente, estão secando e a população está realmente sem a água para o gado. Eu vivi algumas situações bem tristes, onde pessoas levando água de balde para um animal beber água. Imagina você levar 10 litros de água para um animal, se em média ele toma 50 litros por dia. Então, situações bem tristes. Da mesma forma, com essa seca, o milho ele está secando muito rapidamente. E o pessoal, para não perder ele totalmente, estão fazendo silo em grandes volumes. E aí isso demanda um serviço muito grande no que se refere ao fechamento dos silos. Então, nas últimas 2 semanas, abertura de poços, fechamento de silos foi o que a gente mais fez nesse momento. Então, eu pediria assim que o pessoal tivesse um pouquinho de cautela em relação a uma outra estrada que não está em boas condições. A gente tem recebido ligações, a gente tem recebido reclamações de estradas em má conservação, mas não foi o momento de fazer isso. Nós priorizamos a agricultura para atender ela de forma satisfatória para o nosso agricultor. Fih, você falou na recuperação das estradas e esse é um processo que tinha começado já lá no ano passado, né? As nossas estradas, de uma forma geral, elas foram todas elas recuperadas durante o ano de 2021. Elas não estão ruins, as nossas estradas estão boas, com raras exceções. Mas durante esse ano, assim que agora passar a época da seca, a gente vai retomar com toda a vontade, inclusive com a vinda de 2 novas máquinas retroescavadeiras para auxiliar e facilitar os nossos trabalhos. Nós vamos melhorar ainda em muito o nosso interior, as estradas do nosso interior. E não somente o interior, como também na zona urbana. Nós ainda temos muitas e muitas ruas que não estão pavimentadas. Então essas ruas também, elas precisam de melhorias. Passar patrola, tirar o inso, ensaibrar com brita, enfim. O pessoal da zona urbana não está sendo esquecido. Então vamos montar 2 equipes, porque na verdade nós temos 2 motoniveladoras, 2 patrolas. Então uma vai ficar designada para o interior e uma vai ficar designada para a cidade. Então tão logo que essa seca passar, a gente vai voltar a trabalhar de forma bem intensa, né, nesse tipo de trabalho. Como você disse até agora, a dedicação está sendo para a agricultura, para o nosso setor primário, afinal é uma demanda extremamente necessária nesse momento. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho também das demandas da zona urbana, porque um dos nossas pautas de hoje também é o uso consciente da água, cuidado com os nossos terrenos. E a gente vê aí vários terrenos que estão pegando fogo, afinal está tudo muito seco. É preciso também um cuidado com o terreno baldio ou aqueles que, como o pessoal costuma falar, né, tá criando isso? A gente está apelando bastante em todos os programas de rádio e jornal, na imprensa em si, nas redes sociais, para o pessoal usar a água de forma racional.
embora que mesmo assim, eu circulando todos os dias, eu vejo pessoas molhando grama, vejo pessoas molhando flor. Eu sei, ninguém gosta de ver seu pátio, seu terreno de forma abandonada. Em virtude da seca, isso começa a ficar feio e ninguém gosta de ver seu pátio esculhambado, esse que é o termo certo. Mas em virtude da seca, isso atinge a todos. Eu sempre comento em casa, eu sei que minha esposa também às vezes se queixa, tudo que eu fiz e tudo que eu cuidei durante o ano agora está se perdendo. Mas aí eu me convenço, porque isso é um problema que é para todos, não é só para mim. Então eu tenho que me conscientizar nesse sentido. E a limpeza dos terrenos também de fato é um problema. A gente agora já começa de novo a receber ligações onde que o pessoal solicita que os terrenos sejam limpados, porque me parece que com essa seca existe uma infestação maior de aranhas, de baratas, enfim. Parece que esses animais peçonhentos, digamos assim, eles saem do inso, saem do meio da macega e vêm para dentro de um ambiente mais confortável, que é de fato a nossa casa. Então, vamos manter os nossos terrenos baldios limpos, vamos manter um pouquinho de paciência em relação ao consumo de água, não lavar carro, não lavar calçada, que isso tudo venha a beneficiar a população num todo. E esse é o compromisso de cada dono de terreno, né? Exato, cada um é responsável pelo seu terreno. Cada proprietário é responsável. Não é a prefeitura roçar ou limpar e posteriormente cobrar isso no IPTU. Essa lei nós não temos, mas eu acho que num futuro bem próximo essa lei terá que ser criada e colocada em prática. Porque muitas pessoas estão comprando terrenos, estão comprando bens a fim de investimento. Só que eles se esquecem de manter aquele bem em boas condições, assim, para não causar dano ou prejuízo para o morador que já mora nessa redondeza. Quero aproveitar e cumprimentar nossa subsecretária Luísa, da Agricultura. Bom dia, Luísa. Bom dia, Felipe. Que bom que você veio para nos complementar e falar algo mais sobre o racionamento e o uso ideal da água. Com certeza. Bom dia, ouvintes da Tirol. Bom dia, secretário FIF. O tema água é um tema muito importante, né? E a gente está discutindo muito esses últimos dias. Então, assim, a realidade aqui do município, a gente vem sabendo aí de 3 secas já consecutivas, né? Uma estiagem bem forte, 3 já decretos de emergências consecutivos. Então, a gente tem olhado com, assim, bastante atenção para isso, até por causa de um déficit hídrico que a gente tem nos nossos lençóis freáticos, né? O que até vai ser complicado recuperar, né? Por exemplo, numa primeira chuva que se espera, né? Agora ao longo desses dias. Então, assim, a tendência é que até, né, o meio do ano, o inverno, a gente ainda vai ter bastante déficit hídrico e por isso algumas ações a gente, né, tem orientado a população. A gente tem, então, o decreto da estiagem, né, que saiu, né, no dia 5 de janeiro, é o decreto 355. Então, esse decreto ele foi feito, então, com base nos laudos da Emater, né, então, laudos da assistência social, na qual, então, fez o estudo todo do município em relação às perdas. No município de Teutônia, então, a gente foi bastante afetado, principalmente nas culturas do milho, né, grão e silagem. Mais de 50% das lavouras, né, foram comprometidas, então compromete a alimentação dos animais também, todas as nossas cadeias produtivas, né, bovinos de leite, aves, suínos. Questão do leite, a produção, né, em baixa, né, mais de 20% do leite. Então, assim, tem as suas perdas significativas. Toda a parte de olerícolas, frutíferas, né, tudo isso teve, né, as suas consequências. Então, dessa forma, a gente vem, então, orientar com algumas dicas, né, de o que eu posso fazer, qual o uso racional da água, né. Então, a gente traz dicas muito simples, que às vezes o pessoal já está até cansado de escutar, mas que vale a pena, né, falar de novo. Secretária, antes da gente citar essas dicas, eu queria deixar claro também que a gente vinha conversando agora com o FIF sobre as ações que a Secretaria está se dedicando a ajudar o nosso agricultor. Você trouxe agora alguns dados referente à estiagem. Até choveu um pouquinho essa semana, mas isso não chega a amenizar as perdas que já aconteceram, correto? Isso. Só para complementar da recuperação hídrica da nossa água, eu tenho uma pequena chácara
E ontem eu conferi, deu em torno de 100 milímetros de chuva nos últimos 2, 3 dias. Só que eu tenho um açude que não se nota sequer em nada o aumento do volume de água. Muito pelo contrário, continua baixando. Então 100 milímetros de chuva para água de fonte realmente não resolveu em nada ainda. A evaporação, né, a transpiração das plantas também tudo muito rápido. Quem observou viu que, né, na noite de ontem, hoje de manhã já tinha aquela, né, um sereno assim. Então ali a gente tem evapotranspiração tudo muito rápido, né? Então a água ela não fica acumulada, ela logo vai, né, voltar para a atmosfera, então para gerar de novo o ciclo da chuva, o que é bom. Mas é isso aí que se percebe, né, Fif? E aí fazendo aqui o comentário, então, junto do secretário de Obras, a secretaria, diante, né, desses casos, dessas faltas de água mesmo, muitos relatos de açudes secos, né, sangas secas onde os animais tomavam água, e muito tem se pedido então para a secretaria para fazer a abertura de valas, né, as chamadas cacimbas de água para os animais. Então é o que mais tem de pedido, né, o pessoal está muito preocupado. A gente foi visitar alguns produtores, né, Fif, onde eles estavam dando água de balde, né, para os animais. Então, assim, ia lá no vizinho, às vezes, buscar um balde de água. Então, uma situação bem preocupante, né? A gente sabe o quanto é importante, principalmente para o pessoal das cooperativas, as integradoras, exigem água de qualidade. E aí tu vai usar a água da rede, né? Isso se torna caro para o produtor, porque a rede, quando usada no excesso, né, ela cobra mais caro. Então, dói no bolso, querendo ou não. E aí a Secretaria de Obras tem auxiliado a gente, né, de forma assim, praticamente só a agricultura está sendo atendida agora. Todo dia a gente está, né, com a questão da abertura dessas valas, questão de também cavar para cisternas, né, o pessoal já está preocupado em, né, mais para frente agora, fazer a questão de cisternas para captar água da chuva, né, então muita gente está auxiliando a questão dos silos também, né, ainda, então toda essa parte de água a gente está fazendo, e principalmente a parte de abastecimento de água. Então, caminhão-pipa, aqueles que necessitam de água, né, podem entrar em contato com a secretaria, que a gente está, né, abastecendo. Tem os reservatórios, aí a gente leva água de qualidade, tanto para água potável, como já aconteceu agora nos últimos dias aqui no município, fornecemos água potável, e também uso doméstico daí. Essa é uma ação que acontece aqui em Teutônia. Sim, e ela é bem distribuída, ela não ocorre, por exemplo, só no interior, né? Na área urbana também já houve um chamado, então a gente está mapeando, né, quais os pontos que realmente estão acontecendo essa falta de água. E está distribuído em todo o município, né? Eu quero salientar ainda que secas sempre houveram, desde a época de antigamente. Só que nos últimos tempos a população de animais ela é muito grande. Nós temos hoje propriedades rurais com 400, 500 animais. Propriedades estas que no passado talvez tinham 10 ou 20 animais. Então o consumo de água realmente ele aumentou muito, muito, muito. Suínos, é comum tu encontrar granjas com 1.000, 2.000 suínos. Imaginem a quantidade de água que esses animais consomem. Então isso tudo, por isso hoje essa seca, ela se percebe mais facilmente que no passado. Outra coisa que nós temos feito bastante nos últimos dias, e isso também em função da alta temperatura, é a mortalidade em bovinos, suínos e principalmente aves. Granjas aí perdendo 2, 3 mil aves por dia, e isso tem que ser dado um destino. Então todos os dias tem máquinas aí correndo nas propriedades aí, entrando animais. Então com essa seca, com esse calor excessivo, há um prejuízo não somente para o agricultor, mas como também para a administração pública. Sim. A gente está se doando, os nossos colaboradores estão trabalhando além do horário normal para conseguir dar solução a toda essa demanda. Complementando, a mortalidade é tão grande agora nas últimas semanas de aves, foi tanta que mesmo que os produtores tenham as composteiras, né, o que é exigido em suas licenças, tudo, né, as empresas exigem, não vencem né, colocar na composteira, precisa às vezes fazer, né, um buraco, alguma coisa assim para o enterro de animais. E a gente tem tudo esses relatórios, né, eles foram todos anexados, também a gente contabilizou isso tudo já e mandou até para o estado, né. Então a gente está aí para captar recursos e tudo mais e informar, né, que isso tem acontecido aqui no município, né? É bem preocupante.
Com certeza é uma situação bastante complicada e toda a nossa comunidade pode ajudar. De que forma? Então vamos para as dicas, né? São dicas simples, mas que fazem toda a diferença aí, né? Bom, desde lavar a louça, né? Não deixar a torneira ligada na hora do banho, né? A gente sabe, um banho às vezes mais longo, precisa lavar o cabelo, né? As gurias. Mas assim, a gente sabe hoje que 15 minutos de banho a gente gasta em torno de 60, 80 litros de água, né? Então, assim, tentar também, né? Ter essa consciência, né? No banho também. O que mais tem acontecido no município os últimos dias? Lavar calçadas, né? Vamos ter esse cuidado agora com as chuvas, já dá uma amenizada também, mas assim, se dá para passar uma vassoura, né? Ter todo esse cuidado, não ficar lavando calçada aí. Tem gente que tá lavando calçada até de noite, às vezes, não quero que meu vizinho veja, né? Mas os relatos chegam até nós e a gente quer, né, orientar a população para realmente fazer o seu papel, ter o bom senso, né? Pensar no próximo, né? E principalmente pensar no nosso produtor rural também, né? Poxa, que está sofrendo lá no campo, ele que bota comida na nossa mesa. Então, esses cuidados, usar talvez a água da máquina, né? Reaproveitar, quer lavar calçada, então reutiliza a água da máquina, é uma ótima alternativa, né? Até na hora de escovar os dentes também, né? Cuidar com a torneira aberta, questão das piscinas também, né? Como eu falei antes, essa evapotranspiração, né? A transpiração da água, ela está sendo muito agora mais, né? Está acontecendo. Até se sugere cobrir a piscina, né, quando não está sendo utilizada. Então também é uma forma de economizar, né, a água. E outras dicas que a gente traz também é para a gente se preocupar agora ao longo do ano, né? Poxa, né, a gente não sabe o que pode acontecer no próximo verão. Então já pensar em captar, né, a água da chuva. Então utilizar talvez ali uma cisterna, né, uma bombona, às vezes uma simples bombona, uma caixa d'água de 500 litros já é suficiente para tu captar a água da chuva. Pessoal do interior, né, aderir ao programa da mata ciliar, né, fazer o plantio de árvores próxima da onde tem uma nascente, algum riacho, né? Então isso faz toda a diferença, né? Capta mais a água da chuva, se concentra mais essa chuva ali, né? Outra coisa também é a questão de proteção de nascentes, né? Também é algo que a gente pode, né, tá trabalhando aí ao longo do ano, né? O pessoal pode entrar em contato com a secretaria, a gente auxilia, porque são formas da gente já ir se preparando, né, para não que se aconteça de novo, da gente tá, né, ali passando sufoco e não sabendo o que pode acontecer. No interior eu tenho percebido que inúmeros proprietários eles estão se prevenindo e estão fazendo algo para captar a água da chuva. Grandes investimentos estão sendo feitos nesse sentido. Isso se faz necessário. Então, até que se recupere toda essa água que hoje foi consumida, baixou o nosso lençol freático, isso leva bastante tempo, conforme a Luísa comentou. E hoje nós temos inúmeros poços no município que secaram, outros que estão baixando o seu nível, não tem mais como você baixar mais a bomba. Então, não se sabe até onde essa seca vai. Para a lavoura amenizou, mas para a água o problema continua o mesmo. Isso é uma coisa que eu sempre digo aqui no programa, que o cuidado com a água, ele deve ser sempre, né? Obviamente, agora a gente está pedindo encarecidamente uma atenção especial. Inclusive, se a calçada estiver suja, a gente promete que não vai olhar, tá tudo certo, né? Mas é um cuidado que a gente pode se habituar a fazer todo dia e planejar isso para o nosso futuro também. Recolher água, são dicas tão simples que você passou agora, né, Luísa? Isso mesmo, Bruna. Eu acho que cabe, né, a todos o bom senso, né, de pensar. Acho que é a hora de pensar na coletividade, né? Poxa, eu vou usar, o meu vizinho também está desperdiçando, eu também vou desperdiçar. Eu acho que a gente tem que começar a olhar com mais bons olhos, mais atenção para isso e fazer sua parte, né? E como eu disse, essas ações aí, elas não devem ser feitas só agora, né? Estamos em seca, estiagem. Não, vamos tentar fazer mais ao longo do ano ainda, pra gente, né, recuperar, né, o nosso déficit hídrico aí e para evitar de enfrentar maiores problemas, né? Luísa, falando um pouquinho de futuro, como vocês enxergam o cenário agrícola para os próximos meses? Assim, as previsões não são boas, né? A gente tem aí as previsões de acordo com o IMET, né? É o centro, né, que cuida da parte meteorológica aí do Brasil. Então a gente vem, né, o que a gente está vivendo, o fenômeno Laninha, né, ele é bem comum, né, sempre acontece aí de 2 em 2 anos. E assim, a gente
como eu falei, esse déficit hídrico a gente vai ter que recuperar de alguma forma. As previsões é que as chuvas venham só depois do inverno, né? Até lá o inverno, poucas chuvas. Então, como a Secretaria se preparou para isso e se prepara aí para ajudar os nossos produtores aqui na volta? A gente está com ideias aí, né, os programas para irrigação. Então, toda a parte de auxílio para proteção de nascentes, captação de água da chuva, cisternas, né, instalação, isso tudo a gente vai estar auxiliando os produtores. Aqueles que tiverem interesse, né, podem vir à secretaria, entrar em contato, que a gente vai estar auxiliando, né, para incentivar cada vez mais, né, que os produtores aderem a esses tipos de programas, né, porque vai ser bom na propriedade e principalmente economicamente também, né? O uso que tu pode fazer com essas águas inúmeros, principalmente na agricultura, né? Pessoal, agradecendo a participação de vocês no programa, um alerta ainda de que o período da apresentação do talão de produtor está aberto. Isso, até 25 de janeiro, né? O pessoal pode verificar no Facebook ou até no jornal, nos anúncios aí estão sendo divulgados os dias conforme as localidades, né? Então, para evitar filas e tudo mais, para o agricultor também ser bem atendido, não demorar muito, por isso também, né, as localidades divididas, e está até dia 25 de janeiro, então. Muito obrigada. Obrigada, Bruna. Obrigada, ouvintes. Obrigada, secretária, e principalmente pela parceria sempre aí com a Secretaria de Agricultura. Fif, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigado, Bruna, e da mesma forma. Obrigado, Luísa. E a Secretaria de Obras sempre está à disposição da nossa comunidade.